Nos últimos dias, o nome Oruan tem sido destaque nas manchetes, e tudo isso por causa de um projeto de lei polêmico apresentado pela vereadora paulista Amanda Vettorazzo. A proposta busca proibir que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos que façam apologia ao crime. Mas onde o Oruan entra nessa história? Bom, o artista é conhecido por músicas que exaltam o crime, o consumo de drogas e até incentivam as apostas em cassinos, que atualmente é uma das principais ferramentas do crime organizado para a lavagem de dinheiro. E com isso, fica evidente que esse projeto de lei teria um grande impacto na carreira de Oruan. Afinal, ele utiliza sua música e influência para disseminar mensagens que incentivam o consumo de drogas e o envolvimento com o crime. Com quase 9 milhões de seguidores no Instagram, em sua maioria jovens, suas letras acabam exercendo um impacto negativo, normalizando comportamentos destrutivos e perigosos para quem o acompanha. Porém, a situação vai além da música. Oruan não é apenas mais um nome polêmico na indústria. Ele é filho de Marcinho VP, um dos maiores líderes do crime organizado no Brasil. Mas afinal, quem é Marcinho VP e o que ele fez para se tornar uma das figuras mais temidas aqui do Brasil? É exatamente isso que eu vou falar para você no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de já deixar aquele gostei embaixo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para me ajudar a continuar trazendo novos conteúdos aqui para você. Agora, dados os recados, vamos para o vídeo. Márcio dos Santos Nepomuceno nasceu na favela do Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma família marcada pela violência e pelas dificuldades. Quando ele ainda era um bebê, o seu pai foi assassinado e sua mãe foi presa 4 vezes. Sendo assim, não pôde cuidar dele e nem dos seus 3 irmãos. Assim, ele foi criado por uma tia, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Essa falta de estrutura familiar e a constante violência ao redor dele moldaram o início da sua trajetória criminosa. Aos 13 anos, Márcio começou a praticar assaltos para conseguir dinheiro, e a partir daí ele mergulhou no submundo do crime. Ele conta que começou a praticar assaltos para conseguir dinheiro para comprar roupas de marca, até que em determinado momento, de assaltante de rua, ele passou para o tráfico de drogas, onde logo conquistou respeito e uma posição de destaque, se tornando o líder do tráfico no Complexo do Alemão, uma das áreas mais estratégicas para o Comando Vermelho, que se encontra dominada até os dias de hoje. Com esse fato, a gente pode observar, galera, que o crime ele é um problema que vem lá de trás, é um problema que deve ser combatido pela raiz. O Marcinho VP é um problema que poderia ter sido evitado com uma maior presença do Estado nas comunidades. Obviamente, não estou justificando que o passado das pessoas ou a sua condição de vida pode justificar a entrada no crime. Porém, não podemos negar que o seu passado e a sua vivência pode te influenciar ou não a seguir esse caminho. Então é necessário sim um combate policial contra essas organizações criminosas, uma presença forte da polícia combatendo o tráfico de drogas e as facções criminosas, mas também é muito importante que o Estado se demonstre mais presente nas comunidades, que a educação seja implementada em regiões mais humildes, que o Estado forneça acesso à civilidade para essas pessoas, para assim combater o problema na raiz, evitando e reduzindo a entrada de jovens no mundo criminoso. Márcio não se limitou apenas ao tráfico de drogas, ele também buscou expandir sua influência para a política. Em seu livro Memórias, ele revela que em 1996, pouco antes de ser preso, ajudou o futuro governador Sérgio Cabral durante sua campanha, dentro da comunidade do Alemão. Essa proximidade com figuras políticas era um reflexo do poder crescente de Marcinho no tráfico, que não se restringia às favelas, mas se estendia às relações de bastidores com o poder público. Embora Cabral tenha negado qualquer envolvimento, a história de Marcinho VP sempre foi marcada por essa teia de influências políticas. E não vamos esquecer, né, pessoal, que o Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Porém, infelizmente, hoje em dia, assim como todos os outros políticos, já se encontra solto.
E a influência do crime no estado do Rio de Janeiro não é algo que ficou no passado não, galera. Nos últimos anos, 5 governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos e um deles foi afastado. Então o crime se encontra presente no estado até os dias de hoje, que é um problema extremamente grave que dificulta ainda mais resolver um problema que já é muito grande, tendo em vista que o governo estadual é quem coordena as ações policiais no estado. Então, além de existir as facções criminosas, que já são um grande empecilho no estado do Rio de Janeiro, ainda temos o próprio estado contra os policiais e contra a sociedade. Então o Rio de Janeiro se encontra hoje literalmente dominado pelas milícias e pelas facções criminosas. Até que em 1996, Marcinho VP foi preso em Porto Alegre. Após 4 meses de investigações, ele foi capturado e condenado por tráfico de drogas e homicídios, somando penas que ultrapassam os 50 anos. Uma das histórias mais bárbaras aconteceu em 2003, quando ele foi responsável pela morte de outro traficante, também conhecido como Marcinho VP, do Complexo do Alemão. Esse outro Marcinho havia dado uma entrevista para o jornalista Caco Barcelos, revelando detalhes sobre o tráfico. Marcinho VP, então, o líder do Alemão, não tolerou e com brutalidade ordenou a execução desse outro traficante. O corpo dele foi encontrado em uma lixeira esganado no presídio Bangu 3. Em 2007, Marcinho VP escreveu um livro dentro da prisão, onde contou sua versão da história e detalhou como construiu seu império no crime. Porém, diferente do que muitos pensam, a sua influência no tráfico não diminuiu, pelo contrário, ela se fortaleceu. Em 2017, ele foi descrito como fundamental para o Comando Vermelho, com poder até sobre outros líderes dentro da facção. Um exemplo disso foi em 2021, quando a Polícia Federal interceptou conversas entre Marcinho VP e Rafael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio. Durante a conversa, Montenegro afirmou que Marcinho era mais importante que o próprio secretário de Segurança, reconhecendo a força do criminoso dentro e fora dos presídios. E a prisão de VP não foi suficiente para cessar suas atividades criminosas. Diversas investigações apontam que até os dias de hoje o criminoso segue dando ordens para o Comando Vermelho e ainda se mantém como uma das principais lideranças da organização criminosa. Marcinho passou por várias penitenciárias federais, incluindo Mossoró, Catanduvas e a de Campo Grande. Durante esse tempo, ele tentou argumentar judicialmente sobre suas condições de prisão. Sua defesa alegou que ele estava sofrendo com problemas psicológicos como insônia, ansiedade e apatia, além de não ter acesso adequado a cuidados médicos. Chega a ser cômico uma das maiores lideranças de uma das facções mais sanguinárias que existem no Brasil, reclamando que está com problemas psicológicos pelas condições que está enfrentando no presídio. Em 2025, Marcinho ainda é uma figura central dentro do Comando Vermelho, com a polícia afirmando que ele segue dando ordens de dentro da prisão, mesmo após quase 30 anos de encarceramento. Em outubro de 2023, quando estava na Penitenciária Federal de Catanduvas, Marcinho teria orquestrado a troca de comando da facção lá no Rio de Janeiro. Mais uma prova que, mesmo atrás das grades, ele se mantém como uma figura extremamente importante no Comando Vermelho. O Comando Vermelho é uma das facções mais bárbaras que existem aqui no país. Nesse final de semana eu postei um vídeo aqui no canal explicando sobre uma operação no Complexo do Alemão, combatendo exatamente o domínio do Comando Vermelho na região. Foi um conflito extremamente violento. Os criminosos são tão covardes que se utilizaram de drones com explosivos para atacar os policiais e a própria comunidade e utilizar esses ataques contra os policiais, tentando atribuir a culpa da utilização desses drones à polícia. O Comando Vermelho sempre atuou dessa forma, sempre foi extremamente violento, tentando sempre criar aquela historinha de que o tráfico e as facções criminosas ajudam a comunidade, enquanto a polícia é o vilão que chega lá para tentar destruir tudo. E essa narrativa não existe, pessoal. As facções criminosas não ajudam a comunidade. O Comando Vermelho não ajuda nenhuma comunidade. A única coisa que essa facção faz é promover o medo e o temor nas pessoas que vivem nesses locais que são dominados pela facção. E ele precisa ser combatido com muita força pela atuação policial, assim como pelo Estado com investimento em educação, para que essa nova geração não acabe entrando no crime. E o Marcinho VP foi uma figura extremamente importante para a formação do Comando Vermelho.
foi uma das principais lideranças e esteve por trás das maiores movimentações da facção. E o mais doido de se pensar nisso tudo é que o seu filho Oruan é atualmente um dos cantores mais escutados do Spotify, é uma das principais referências da juventude do nosso país e infelizmente atualmente influencia milhares de jovens a entrarem no mundo das drogas e no mundo do crime. E isso também precisa ser combatido. Comenta aí embaixo o que você acha de toda essa situação e se você já conhecia o Marcinho VP. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, lembre de deixar aquele gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.